Agora, para poder finalizar o nosso projeto 2 e também finalizar o nosso curso, nós podemos exibir o nosso gráfico, né? Mas antes disso, a gente vai poder aqui, clicar em Alt F11 e verificar se o que a gente digitou faz sentido, certo? Na última aula a gente delimitou, né, a variável gráfico do tipo char_object, enviou ela e a gente aqui chamou, né, a função ActiveSheet de planilha .charobjects.add, ou seja, a gente está adicionando, né, um gráfico na nossa planilha. E para isso a gente passa 4 parâmetros, os parâmetros de posicionamento e os parâmetros de tamanho do gráfico. Como nós não estamos colocando os parâmetros de acordo com a sua ordem, a gente está chamando pelo nome, é obrigatório que após o chamamento, né, desse nome, a gente coloque aqui um igual para poder dizer qual é a função, certo? Então a gente coloca igual, no caso nosso parâmetro à esquerda seria a função cells, na linha 5 e na coluna especificada, ou seja, ele vai começar a partir dessa célula aqui, dessa coluna, tornando dinâmico toda vida que uma nova semana se iniciar. Então a gente ponto left para finalizar a função. Pelos parâmetros, né, serem muito grandes, a gente pode dar um espaço aqui, underline, para poder fazer uma quebra nesses parâmetros. O widget aqui, a gente vai colocar a função range C5 na célula C5.widget vezes 7, ou seja, a gente está pegando o comprimento de uma das células e multiplicando por 7, que será o tamanho do nosso gráfico. O topo dela, basta com que ele não sobreponha os valores do faturamento, então a gente pode iniciar aqui do C5, por exemplo, ponto top, para finalizar a função, e a altura dela será basicamente o tamanho de uma linha vezes 14. No caso você pode colocar qualquer tamanho, mas lembrando que gráficos, né, com uma proporção muito grande da altura em relação ao comprimento, né, não são adequados, né? O interessante é que seja na base de um meio. Por fim, nós vamos colocar aqui a função para exibição do gráfico. A gente vai chamar a variável gráfico ponto chart ponto, certo? A gente vai chamar agora a função para poder enviar esses dados, certo? Set source data, certo? Que a gente vai dar um espaço e a gente vai chamar o parâmetro source. Como a gente está chamando pelo nome, nós iremos, né, coloca aqui 2 pontos, igual, e a função que a gente vai chamar. A gente vai chamar a função range, e dentro da função range nós vamos dizer o início e o fim, né, através das células. Quem serão as nossas células? Vou chamar aqui os cells, abre e fecha parênteses, cells, final, abre e fecha parênteses. Então, as nossas células, elas têm que ser justamente as células do faturamento, é o que a gente quer exibir no gráfico, né? É para isso que serviu todo esse projeto, né? A gente quer pegar esses valores e transformar eles em valores visuais de forma gráfica. Então ele tem que iniciar dessa coluna aqui C4 e ir até a coluna I4, de forma o quê? Dinâmica. Então a gente vai utilizar novamente a nossa variável coluna aqui criada no início do projeto. Então ele vai começar da linha 4 e vai até, né, da linha 4 e daquela coluna específica e vai até a linha 4, coluna mais 6 novamente, certo? Então a gente mais uma vez aqui delimita os padrões do gráfico e passa, né, agora os valores que devem ser exibidos no gráfico. Então a gente chama aqui .chart, .setSourceData, e o parâmetro source a gente passa os valores através do objeto range. Então a gente delimita o início, né, com a função cells, passa na linha e a coluna específica de maneira dinâmica, depois a linha e a coluna mais 6, que seria o final, né, desses valores. Seria até essa última coluna aqui do dia da semana. E quando ele passar para a próxima verificação, como o valor, né, daquela variável coluna vai ser modificado, ele vai pegar os novos valores da semana. Sempre será exibido apenas se os valores não estiverem em branco, certo? E a partir da... E vai chamar o evento change sempre quando apenas a linha 4 for modificada. Então a gente tem várias condições, né, vários parâmetros sendo passados. Se você olhar aqui de uma forma rápida, parece complexo, né? Mas como a gente fez por partes, certo? A gente consegue compreender tudo que a nossa aplicação deve fazer, certo?
Então, quando você tem problemas complexos a serem resolvidos, o interessante é que se dividam em partes menores para poder tornar mais fácil a compreensão. A gente vai agora tentar, né, ver aqui a execução, ver se está tudo ok. Então, digamos que a gente teve um faturamento de R$400 na primeira semana, 250, R$300 na segunda semana, certo? Vou colocar aqui 1.000 na quarta semana, 300 novamente, 240, 330, certo? Quando eu dei um Enter, o nosso gráfico aqui ele foi exibido, né, na posição que a gente escolheu e com o tamanho, né, que nós escolhemos também. Interessante é que as colunas ela têm o mesmo tamanho, então os gráficos eles também vão ser simétricos. Isso vai ser bastante, visualmente, né, bastante interessante. Vamos fazer agora mais um teste para a segunda semana, ver se está tudo ok, né? Ok. É interessante que a aplicação funcione de uma forma conjunta. Né? 444, coloca aqui quaisquer valores, né? 100, por exemplo. Pronto. Então a gente percebe que a nossa aplicação está funcionando com o tamanho adequado, certo? Com no posicionamento adequado, de forma dinâmica, de acordo com a variação das semanas, sempre que todos os valores das semanas sejam preenchidos, né? Mais uma vez, essa delimitação de espaço, né, foi definida aqui apenas por exemplo, né? Dentro do nosso projeto, você pode modificar essa delimitação de espaço, né? E também deixar aqui como fixo, né, os valores de procura, porque toda aplicação precisa aí de um parâmetro de procura. Então, como a gente quer valores dinâmicos, a gente tem que deixar, né, esses valores de uma forma que, tudo bem, eles vão serem executados, né, vão modificar o seu posicionamento na tela, os seus valores de exibição, mas eles precisam de algo para se escorar, entre aspas, né, no caso aqui seria a nossa linha 3, né, com a variação, né, dos números da semana. A gente poderia aqui deixar a nossa aplicação mais robusta, né? Colocar aqui alguns tipos de formatação, modificar aqui a cor dos gráficos, certo? Isso aqui é facilmente feito através de uma macro. Você faz, grava a macro, copia o código para dentro da sua aplicação aqui, né? Então sempre que você for chamar, né, esse gráfico, ele vai também chamar aqueles parâmetros de formatação. Então isso aqui a gente já viu esse escopo, como é que a gente faz isso, né? Esse aqui é um novo tipo de projeto, né, em relação ao primeiro projeto, né? Aquele primeiro estava mais voltado, né, a um caráter mais de design, né, criação de formulários, recebimento de valores. Aqui não, aqui a gente já tem os valores, né, já estão sendo trabalhados, a gente quer aqui exibi-los de forma rápida, né. Beleza, aqui tem uma semana, mas se fossem valores de vários meses, por exemplo, daria um trabalhozinho, né, de criar tantos gráficos. Então isso aqui é uma ideia, né, de como a gente pode criar vários aspectos visuais, né, de forma rápida. Então, nosso último projeto, né, e a nossa última aula, ela vai se encerrando aqui. A gente viu desde o início do VBA, né, um pouco de como é que a Microsoft, né, tentou desenvolver ele, para que é que ele serve. A gente viu as janelas de trabalho do VBA. A gente viu também os tipos de constantes, tipos de variáveis que podem ser utilizadas, os objetos dentro do VBA, as funções. Tornamos as aplicações dinâmicas. Vimos outros tipos de objetos bastante importantes dentro do VBA e fizemos projetos de forma a compilar todo esse conhecimento, certo? Esse curso aqui, a principal finalidade dele, né, fazer com que você seja um expert em VBA, é fazer com que você entenda como funciona essa aplicação, entenda que isso é um mundo, você pode utilizar ele para diversas finalidades, certo? E a partir do momento que você tem um conhecimento sobre até onde você pode ir, você pode fazer novas aplicações que também estão fora do escopo desse curso. Então a ideia aqui inicial é abrir a sua mente para todas as aplicações, todos os processos, né, todo objetivo aí dentro da sua empresa, por exemplo, que você tiver, abrir a sua mente para que você possa pegar todo esse conhecimento, né, e partir para novos ramos, por exemplo. Então, com isso, nós finalizamos aqui o nosso curso. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, né? Todos esses 12 capítulos. Nós nos vemos por aí, né? Em outros cursos, quem sabe, aqui da Max Level.